O apóstolo Paulo é o responsável praticamente por metade do Novo Testamento. Foi ele o seu escritor. Mas existem algumas histórias que são muito pouco contadas. Por exemplo, a respeito das cartas perdidas do apóstolo Paulo. Existem alguns livros antigos escritos pelo apóstolo Paulo, ou pelo menos cartas escritas por ele, que simplesmente desapareceram, mas que os próprios textos escritos por ele indicam a própria existência dessas cartas. As epístolas paulinas, também conhecidas como epístolas de Paulo ou cartas de Paulo, são os 13 livros do Novo Testamento atribuídos ao apóstolo Paulo, embora a autoria de alguns seja motivo de disputa. Entre essas epístolas estão alguns dos primeiros documentos cristãos existentes. Elas fornecem uma visão sobre as crenças e controvérsias do cristianismo primitivo como parte do cânon do Novo Testamento. São textos fundamentais para a teologia e a ética cristã. A maioria dos estudiosos acredita que Paulo realmente escreveu 7 das 13 epístolas paulinas, sendo elas Gálatas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Filemão, Filipenses, 1 Tessalonicenses, enquanto 3 das epístolas em nome de Paulo são amplamente aí colocadas e vistas, no caso, como sendo escritas por outras pessoas, no caso, companheiros do apóstolo Paulo. No caso, o apóstolo Paulo apenas os ensinou ou simplesmente só narrou, visto que Lucas é uma delas. Um grande debate a respeito, por exemplo, da Epístola aos Hebreus, uma curiosidade muito intrigante é a sua autoria. Existe um grande debate acadêmico e teológico sobre quem foi, no caso, o seu escritor. E muitas pessoas são colocadas, inclusive o próprio apóstolo Paulo. A Epístola aos Hebreus, embora não tenha seu nome, era tradicionalmente considerada como sendo paulina. Geralmente a ordem que aparece no Novo Testamento das cartas e dos livros de Paulo, basicamente, são as epístolas paulinas, são basicamente Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. Agora falando a respeito da cronologia, da linha de tempo de cada uma das cartas de Paulo. Primeiramente vamos começar com Gálatas. Gálatas, muito provavelmente, foi escrito em 48 depois de Cristo, em Antioquia, provavelmente. Logo após nós temos, por volta de 49 a 51 depois de Cristo, 1 Tessalonicenses, juntamente com 2 Tessalonicenses. Logo após nós temos o primeiro livro de aos Coríntios, e curiosamente ele foi escrito em Éfeso por volta aí do ano 53 a 55 depois de Cristo. No caso, o livro de 2 Coríntios também na mesma época. Romanos, no caso, foi escrito provavelmente por volta do ano 57 depois de Cristo. Por volta do ano 62 depois de Cristo, Efésios foi escrito em Roma. Por volta, no caso, do ano 62, Filipenses em Roma também foi escrito, juntamente com Colossenses, Filemão, Timóteo e entre outros. Timóteo e Tito, no caso, foram escritos por volta do ano 62 a 64 depois de Cristo, uma na Macedônia e outro em Nicópolis. Por volta de 64 a 67 depois de Cristo, 2 Timóteo foi escrito em Roma. Além de todas essas epístolas e cartas escritas pelo apóstolo Paulo, nós também temos outros livros, que no caso foram escritos por outras pessoas, a mandado de Paulo, como por exemplo, Lucas escreveu bastante dos materiais escritos, ou pelo menos narrados, pelo apóstolo Paulo. Mas existe uma curiosidade que poucas pessoas vêm falar no YouTube, que é a respeito do mistério das epístolas paulinas perdidas. Vocês sabiam que existem algumas versões
aí de escritos antigos que afirmam que Paulo possuía mais cartas. E uma curiosidade interessante é que os próprios textos considerados canones que estão na Bíblia também fazem menções a respeito destes livros perdidos, destas cartas ou epístolas perdidas. E a partir de agora eu estarei falando a respeito destes textos que foram perdidos do apóstolo Paulo. Perdidos, porém, existem alguns livros aí apócrifos que, no caso, bem dizer serem estes escritos perdidos. A verdade é que o tempo simplesmente se desfez esses pergaminhos, ou então, basicamente, eles ainda estão escondidos, e a arqueologia ainda assim pode os encontrar. Mas alguns textos já existem preservados aí em livros apócrifos, que são considerados apócrifos, mas na verdade não exatamente seriam apócrifos. Às vezes acredita-se que os próprios escritos de Paulo indicam e mostram várias de suas cartas que não foram preservadas. Vamos começar primeiramente com a primeira epístola aos Coríntios. Sim, existe nos nossos textos, na nossa Bíblia, 1 Coríntios. Só que na ordem cronológica do próprio livro de Coríntios, já indica que antes do nosso livro de Coríntios, Paulo já tinha escrito outra carta aos Coríntios. Ou seja, o nosso 1 Coríntios, na verdade, seria 2 Coríntios. E 2 Coríntios seria 3 Coríntios, ou seja, não estaria em ordem cronológica. Mas, continuando, o próprio livro de 1 Coríntios que nós possuímos faz menção a respeito da carta anterior de Paulo, ou a carta anterior aos Coríntios. Ela, no caso, é referenciada em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9. Onde o texto simplesmente vai dizer: já vos adverti por carta que não vos associeis a nada que fosse imoral. Repare, já vos adverti por carta, ou seja, já existia uma carta aos Coríntios. Inclusive, os acadêmicos e os estudiosos concordam com a existência desta carta. Não apenas desta carta, mas de várias outras que eu estarei falando aqui neste vídeo para todos vocês. Também existe uma terceira epístola aos Coríntios, que foi escrita em 1 e 2 Coríntios, ou pelo menos entre 1 e 2 Coríntios, que também é chamada de Carta Severa. Ela é referenciada no livro de 2 Coríntios, ou seja, anterior a 2 Coríntios. Ela é referenciada em 2 Coríntios 2:4 e também em 2 Coríntios 7, verso 8 e verso 9. Acompanhe. Porquanto vos escrevi em meio a grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não constrangê-los, mas para que soubessem como é profundo o amor fraternal que alimento por vós. Repare mais uma vez, já vos escrevi por carta. Mas continuando a falar das outras cartas de Paulo, ao total nós temos pelo menos 4 cartas aos Coríntios. Sim, exatamente. Não é apenas 1ª e 2 Coríntios, mas sim 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Coríntios. Sim, são 4 cartas de Paulo aos Coríntios. Mas continuando, nós temos também uma epístola anterior, no caso, aos Efésios, que no caso seria o verdadeiro 1 Efésios, que é referenciada em Efésios, no nosso livro de Efésios, capítulo 3, verso 3 ao verso 4. Confira. E como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi, acima de forma resumida, assim quando ledes podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo. Repare mais uma vez, assim como eu já vos escrevi, mais uma vez esta frase dita por Paulo, ou seja, Paulo não enviou apenas as cartas que nós temos na nossa Bíblia, mas existem outros textos enviados por Paulo. Mas agora, continuando a falar a respeito destes textos perdidos de Paulo, estes manuscritos perdidos, uma possível epístola paulina aos Laodicenses também é referenciada, no caso aí em Colossenses 4, versos 16. O verso 16 vai deixar claro que existe uma carta de Paulo perdida aos Laodicenses, a igreja, ou pelo menos ao povo de Laodiceia. Depois de lida entre vós, fazei com que esta carta também seja recebida e lida na igreja dos Laodicenses, e que vós, de igual modo, possais ler a carta de Laodiceia. Repare neste final.
E vós também deveis ler a carta de Laodiceia. Ou seja, o apóstolo Paulo também escreveu uma carta de orientação para a igreja de Laodiceia. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo a respeito das cartas perdidas do apóstolo Paulo. Escrevam aqui nos comentários se vocês conheciam a respeito de cada uma destas cartas. Um abraço e fiquem todos com Elohim, e até o próximo vídeo do canal.